Então, boa tarde. Eu queria agradecer especialmente a Maria Ângela e ao Leônidas o convite. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre qualidade de vida em oncoplástica. Eu tomei a liberdade de acrescentar o título resultado estético. Por quê? Porque eu acho um pouco difícil falar em qualidade de vida sem falar em resultado estético. Acho que os conceitos se misturam, então por isso que eu vou acrescentar na aula. Então, os paradigmas na cirurgia mamária. Nós viemos então do clássico, onde o mais agressivo era o ideal, se pensava no mais agressivo possível. No período moderno, então passamos por um período moderno, onde o mais efetivo com mínima agressão. E aí então chegamos num conceito pós-moderno, onde a gente pensa oncoplasticamente. E eu acho que cada vez mais nós estamos individualizando os casos. Esse é o nosso pensar oncoplasticamente. Então, o que é qualidade de vida? Qualidade de vida, como conceito, é a percepção do indivíduo da sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e se enquadra, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, avaliar a qualidade de vida se torna um pouco difícil, por quê? Porque nós temos conceitos do que é ideal de qualidade para cada um, é muito subjetivo. Então, avaliar a qualidade de vida se torna um pouco difícil, um pouco amplo. Então, avaliar a qualidade de vida inclui funcionamentos físico, psicológico, social, sexual e espiritual. Isso incluindo o nível de dependência da paciente, o ambiente e as crenças pessoais. Então, a cirurgia oncoplástica, ela tem se mostrado capaz de reduzir os resultados insatisfatórios em torno de 25% a 30%. Eu coloquei aqui essas fotos, que são fotos reais de pacientes que passaram por mim, onde a gente pode ver a assimetria das mamas, a deformidade. Isso, com certeza, podia ser planejado, talvez cirurgicamente melhor, e melhorado a estética dessa paciente e, consequentemente, a qualidade de vida. Porque se olhar todos os dias e ver uma deformidade faz com que a gente lembre, com que elas lembrem todos os dias da doença, da situação que elas passaram, do tratamento. E aqui, resultados de cirurgia oncoplástica, onde praticamente imperceptível o tratamento. Então, alguns instrumentos para avaliação de qualidade de vida geral. Então, tem vários questionários que avaliam isso tudo que eu falei até agora. E aqui falando especificamente de alguns instrumentos que avaliam em cirurgia mamária, que são bastante usados. O que a gente mais vê nas publicações é o BR-23, o EOR-TC, também citado bastante. Esse aqui, BCTOS, foi recentemente publicado uma validação e tradução para o português pelo pessoal de Barretos. O BreastKit também validado em português. E eu diria assim, como um resumão, a gente podia citar 2 blocos. Nas pacientes com cirurgia conservadora, se usa bastante o BCTOS, que eu acho que confunde um pouco com instrumento de qualidade de vida e instrumento para avaliar resultado estético. Eles se confundem, por isso que eu digo, é muito difícil falar em qualidade de vida sem falar em resultado estético. O BreastKit, bastante usado também em algumas publicações brasileiras. E em pacientes mastectomizadas, esse é bastante citado também, mas o BreastKit é o principal citado. Então, a gente vê assim, como resultado estético satisfatório. Agora, em 2014, já uma meta-análise com 61 publicações, com uma melhora no resultado, e 89% das pacientes considerando satisfeitas com o resultado estético, em comparação a 82%. Esse resultado foi estatisticamente significativo. Aqui mostrando alguns instrumentos da avaliação de resultado estético. E aí aqui a gente vê de novo citado o BCTOS e o BreastKit. Então, mais uma vez eu reforço que os conceitos se misturam. Aqui mostrando uma publicação que eu participei, foi minha tese de doutorado,
que em especial o Leônidas pediu para eu apresentar, onde a gente avaliou resultado estético e qualidade de vida nas pacientes submetidas à cirurgia oncoplástica e submetidas à cirurgia conservadora. Foram 122 pacientes, 57 delas submetidas à cirurgia oncoplástica e 65 submetidas à quadrantectomia tradicional. Como que a gente avaliou? A avaliação subjetiva das pacientes, elas tinham que graduar a sua satisfação, o seu resultado em excelente, bom, regular e insatisfatório. E foram avaliados os registros fotográficos por 4 cirurgiões, 2 mastologistas e 2 cirurgiões plásticos. Eles usaram como avaliação essa escala, que também é referenciada nos instrumentos para avaliação de resultado estético, que avalia o volume da mama, a forma da mama, simetria das mamas, sulco mamário e cicatrizes. E vai graduando. A pontuação, aqui mostrando só como foram feitos os registros fotográficos, todos os registros feitos na mesma posição, na mesma distância de fundo. Aqui, nesse caso, eram pacientes, aqui cirurgia conservadora e aqui cirurgia oncoplástica. E também foi usado como instrumento de aferição o software BCCT Core, que mede a simetria das mamas. A gente insere a fotografia no software e ele dá o resultado. Ele próprio avalia a simetria da mama, posição de mamilo, cor de pele e gradua essa pontuação. A qualidade de vida das pacientes do estudo foi feita com a aplicação do SF36 e do questionário EORTC 10801, que a gente achou na época, esse estudo foi publicado em 2014, achou que era um instrumento bastante apropriado, porque as perguntas elas focavam bem no que a gente queria, de satisfação, de resultado. E aí, o que a gente pôde ver? Que o resultado foi excelente no grupo oncoplástica, avaliado aqui pelo software, foi também excelente, avaliado pelos especialistas, e foi, na cirurgia conservadora, até foi excelente, avaliado pelas pacientes. O percentual foi maior de avaliação boa pelas pacientes. Então, o que a gente observou? Que as pacientes elas avaliam melhor o resultado estético. Eu acho que a gente, cirurgião, nós, cirurgiões, acabamos sendo mais exigentes com a estética. Então, a gente avalia pior o resultado. A paciente diz que está bom e a gente diz mais ou menos. Sempre assim. E foi assim no nosso estudo. Tá? Então, as pacientes avaliaram melhor. E o que a gente pôde ver? Que o resultado estético ele teve alguma... assim, a gente considerando a localização do tumor, tamanho da mama e tamanho do tumor, são 3 variáveis bem importantes. Quando que elas foram significativas? Só no grupo de cirurgia conservadora, de quadrante tradicional. E foram piores os resultados nas mamas grandes. Então, a gente começou a abrir aquela ideia de qual é realmente o nicho que vale a pena a gente pensar em oncoplástica. E aí, fazendo um ajuste por análise multivariada, a gente pôde perceber que o quê? A idade como um fator de risco importante para um resultado estético ruim, acima de 70 anos, as localizações do tumor em junção de quadrantes mediais, junção de quadrantes inferiores e quadrante central, sempre com resultados piores, e as mamas grandes. Então, eu acho que esse seria o nicho principal para a gente pensar aonde vale a pena a gente realmente pensar em oncoplástica, onde que a paciente realmente pode se beneficiar. Resultados excelentes, são superiores na oncoplástica e a avaliação subjetiva da paciente sempre melhor que a avaliação dos especialistas e do software. Houve uma diferença significativa, então, entre os especialistas, pacientes e software. Essa avaliação foi bem significativa, sempre as pacientes avaliando melhor. As pacientes, então, classificam melhor os resultados e os especialistas ainda classificam melhor que o software. Se a gente for comparar, o paciente avalia sempre como melhor, o especialista melhor ainda que o software sempre dá um resultado pior. A gente não observou diferença na qualidade de vida dos 2 grupos. Então, a publicação só tem o resultado estético. A publicação não levou os resultados de qualidade de vida. Então, mesmo em resultados estéticos insatisfatórios,
a gente não notou uma piora na qualidade de vida dessas pacientes. E aí que eu afirmo e digo para vocês o quão abrangente é avaliar a qualidade de vida, porque resultado estético parece ser o principal, né? Aquele resultado ruim, a gente acha que aquela paciente vai ficar péssima como qualidade de vida, e não. Tem tantas outras coisas que influenciam a qualidade de vida, o estágio da doença, o tratamento que ela fez, o quão longo foi esse tratamento, isso tudo é muito abrangente para a gente avaliar. Tanto que a gente tem poucas publicações consistentes, realmente. Então, o que o nosso trabalho conseguiu definir e que a gente considerou de extrema relevância? Os sítios tumorais, que podem, então, trazer um prejuízo estético pior. A relação, então, do volume, as mamas grandes, com resultados piores na cirurgia conservadora, e a idade, pacientes acima de 70 anos. Aí uma publicação recente, agora de 2018, comparando 700 pacientes, 350 que foram submetidos a oncoplástica e 350 a cirurgia conservadora. É interessante que, nesse trabalho, eles só fizeram oncoplástica na mama que eles iam tratar, outra eles não operaram, eles não fizeram simetrização contralateral. Então, eles tiveram, mesmo assim, eles tiveram um resultado, uma média dos resultados muito superior no grupo de oncoplástica, com um resultado estatisticamente significativo. Eles usaram a escala de Likert, que é graduada em 5 pontos, e a qualidade de vida eles citaram em cada domínio do questionário, mas eles não citaram como significativa a diferença. Aqui é um estudo que eu também participei, avaliando pacientes submetidas a mastectomia e reconstrução com prótese. 94 pacientes, também foram avaliadas mais ou menos parecidos com o trabalho que eu participei antes, 4 cirurgiões, e pelo software BCCT Core. E a avaliação da paciente, a qualidade de vida pelo BreastKey, porque o BreastKey é um questionário que ele é dividido em 4 módulos. Ele tem um módulo inicialmente ele foi criado para cirurgia plástica estética, então ele tem o módulo para cirurgia mamoplastia redutora, ele tem um módulo para prótese, ele tem um módulo para mastectomia e reconstrução com prótese, então ele era ideal para esse grupo de pacientes, e ele tem um módulo que é para mastectomia sem prótese, sem reconstrução nenhuma. E aí o que mostrou? Igual, parecido com o que a gente já tinha visto no outro trabalho, que as pacientes classificaram seus resultados melhores do que o próprio software e os especialistas. Foi uma publicação de 2016. Também mostrando que a idade acima de 70 anos, e aqui falando da radioterapia como fatores de risco para piores resultados estéticos. E aqui falando sobre a qualidade de vida, que não foi significativa, aliás, foi boa a qualidade, ele não foi comparativo com outro grupo, mostrando bons índices de qualidade de vida nessas pacientes. E a pergunta que fica é se a cirurgia oncoplástica realmente ela melhora a qualidade de vida em comparação com a cirurgia conservadora, considerando tumores iniciais. Acho que essa que é a pergunta que a gente tem que responder. Porque eu vejo, e a gente conversa um pouco nos corredores, que a gente vê tanta indicação de cirurgia oncoplástica e acaba que, na nossa realidade, às vezes lá do SUS no interior, ou aqui até o SUS, que a gente tem uma demanda muito grande, a gente não consegue oferecer para todas as pacientes. Então, acho que aqui a gente tem que pensar quais as pacientes que realmente vão se beneficiar, para que a gente possa, então, oferecer principalmente para essas pacientes. Oferecer para as outras é um plus, mas para essas principalmente. Então, esse é um estudo publicado agora, em 2019, uma meta-análise, mas só com 6 estudos. Então, mostrando que a maioria dos estudos sugere que a oncoplástica melhora a qualidade de vida, porque ela traz um melhor bem-estar físico e psicológico, melhor funcionamento social e emocional, melhor autoestima, mas eles não são
consistentes. Não tem nenhum estudo consistente em qualidade de vida para que a gente possa dizer, sim, oncoplástica melhora a qualidade de vida. Eu acho que a gente pode dizer, sim, melhora em determinados grupos. E aí os achados, eles são, claro, superiores no resultado estético, mas eles não... O melhor resultado estético não quer dizer que seja uma melhor qualidade de vida. Então, a satisfação com o resultado estético ela é um indicador para uma melhor qualidade de vida, mas eu acho que a gente não pode afirmar que é uma melhor qualidade de vida. E aí, para finalizar, os métodos, existem métodos mais subjetivos e métodos objetivos, como software, enfim. Mas eles acho que comparar uma avaliação com outra se torna um pouco não tão fidedigna, porque como é que eu vou avaliar o que o software me diz com a avaliação do que a paciente acha? Então, comparar eu acho difícil. Então, o ideal seria um instrumento que unisse as duas coisas, tanto a avaliação objetiva como a avaliação subjetiva. Eu acho que a gente não tem como falar em resultado estético sem falar no que a paciente pensa, no resultado estético que a paciente considera. Os métodos objetivos eles acabam sendo, eu acho que mais úteis se a gente usar para determinadas técnicas, determinada técnica, a aplicação daquele software. Para o BCCT, por exemplo, na técnica do pedículo inferior. Vamos avaliar todos os pacientes com pedículo inferior. Eu acho que ficaria mais fidedigno. E a outra limitação é que os instrumentos todos e questionários também, eles não fazem uma avaliação pré-operatória. Né? Tanto o software também não faz uma avaliação pré-operatória. E isso a gente sempre falou muito no decorrer desses anos, que é importante a gente saber, tanto que a gente fotografa a paciente antes, porque a gente tem que saber como era antes, para ver se ela se beneficiou ou não com essa cirurgia. Então, a situação ideal seria um método que levasse em consideração a opinião do paciente e uma avaliação objetiva. Então, eu acho assim, que no final assim, a gente não consegue chegar a uma conclusão, a gente não tem estudos ainda consistentes, mas é importante que a gente considere a opinião do paciente, que a gente possa propor determinada técnica e sentir o que a paciente também está disposta. Era isso. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Te convido para sentar aqui para a gente conversar uns 5 minutinhos. Primeiro, parabéns pela aula. Acho que é um assunto super importante, né? Todos nós que tratamos pacientes com câncer de mama e pacientes com patologias benignas, né? Nós mastologistas, sempre que indicamos uma cirurgia, seja ela uma patologia benigna ou oncológica, a gente pensa, em primeiro lugar, obviamente, em tratar aquela doença, fazer aquele diagnóstico, curar aquela paciente, mas a gente pensa na parte estética também. Isso a gente sabe que faz parte da recuperação. Então, esse trabalho da Gabriela, eu acho que foi super importante. Até no Congresso Brasileiro ele foi citado como um dos trabalhos que avalia a qualidade. A gente precisa saber da paciente o que ela acha. E isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. E é bom que nós, mastologistas, somos mais criteriosos do que a paciente. Muitas vezes a gente olha e diz, não está bem legal, eu vou ter que refazer esse CAM, eu vou ter que tirar essa pelezinha. A paciente, doutor, eu estou ótimo, eu não quero mexer. Claro que a gente fica satisfeito com essa resposta da paciente. Como o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente julga. Nós tivemos um caso recentemente lá no SUS com os residentes, que a gente fez mastectomia bilateral com reconstrução bilateral, ficou ótima. A paciente está insatisfeita. Quem tem a razão? Ela. O que a senhora não está gostando? Essa pelezinha aqui, isso aqui, ok. Vamos fazer o possível, não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia reparadora, mas nós vamos fazer o possível para alcançar o seu objetivo. A gente não pode prometer, e isso eu acho importante também que foi falado, a gente não pode prometer que isso é uma cirurgia estética. A senhora vai ganhar uma mamoplastia. Não. Ou a senhora vai ganhar uma abdominoplastia quando fizer o TRAN. Não. É uma cirurgia que a gente usa o recurso para tentar oferecer uma boa reparação e, com isso, uma qualidade de vida. É isso que a gente quer propor, né? A paciente não precisa ficar mutilada para ficar curada. Então, parabéns, acho bem interessante. E nós queríamos abrir, gente, alguns minutos sempre para vocês fazerem algumas perguntas ou considerações. Fiquem à vontade. Parabéns, Gabriela.
Muito bom. E é isso aí, o que mais importa é como o paciente está se sentindo, que mostrou ali que até cirurgias convencionais de quadrantectomia ou setorectomia, que elas ficam muito satisfeitas. Então, isso é realmente o que importa, né? Eu acho que a oncoplástica, eu acho que nos permite hoje eu atendi uma paciente que era um tumor de 5 centímetros, um pós-operatório, que a gente fez uma mamoplastia redutora. Então, hoje em dia a gente consegue tirar um tumor de 5 centímetros numa mama grande, claro que tem que ter uma segurança oncológica, mas uma mama grande sem precisar tirar a mama, né? Coisas que há uns anos a gente nem pensava. Então, eu acho que é importante a seleção, sabe? Eu acho que eu faço muita cirurgia convencional, tanto que as pacientes do trabalho eram minhas pacientes de cirurgia convencional e as de oncoplástica eram de um outro grupo. Então, eu faço muito e eu acho que acho que eu tenho um resultado excelente, assim, eu como todo mundo que indica bem uma cirurgia conservadora tradicional. Acho que tem que indicar bem para que a gente consiga dar um bom resultado, talvez com uma cirurgia mais simples e em alguns casos realmente a gente vai ter que lançar mão da oncoplástica, né? E avaliar bem esses casos de tumor grande, né, se não é indicativo fazer neoadjuvância. Às vezes neoadjuvância, claro. A imunohistoquímica, claro, sim. Eu acho que hoje a gente tem muitas armas, né, para evitar a mastectomia, né? Boa tarde. Queria te parabenizar primeiro pela apresentação do trabalho, pela tua pesquisa. Eu sou psicóloga, então me interessa bastante essa questão, né, da satisfação porque eu ouço durante bastante tempo os bastidores, né, geralmente do pós-tratamento. Algumas questões que tu falaste, né, e gostei muito do teu título que tu modificou, né, porque muito da questão de qualidade de vida, a gente fala em autoestima. E um dos pilares da autoestima é a questão da autoimagem. É muito difícil recuperar e recompor a estima sem ela ter a sensação de identidade, de novo, da imagem, que são as questões físicas, né? E uma delas a mama. Quando tu falaste na questão do resultado, né, não melhora a qualidade de vida, né, no estudo, e eu fiquei pensando, né, de variáveis dos instrumentos. Por outro lado, o resultado insatisfatório, a gente vê que piora bastante. Então, assim, não dá para a gente afirmar por um lado nem por outro, mas clinicamente, na experiência, a gente vai vendo isso, né? E que não tem realmente como avaliar, às vezes, por instrumento. A outra questão da avaliação pré-operatória, né, que tu falaste, também tem uma questão que às vezes é difícil de avaliar, que é assim, como que é o estado emocional, as condições e até a estima dessa paciente antes da cirurgia. Sim, é uma avaliação objetiva. Que é uma avaliação muito difícil de se fazer e naquele momento ela vai estar contaminada por todo o impacto do diagnóstico. Então também não se tem como ter dados, né, mais fidedignos de como essa paciente já funcionava antes da investigação, que é onde se altera. Né? E uma outra coisa, que quando a gente fala na questão de autoestima, a gente fala de algo antes, que durante o desenvolvimento da pessoa, ele vai se constituindo, e os eventos da vida vão fortalecendo ou fragilizando. Então, muito dessas coisas de comparar, às vezes, realmente, tu tem razão, fica muito difícil, porque os instrumentos, às vezes, não nos ajudam. Por isso que muitas pesquisas na questão do estado emocional é um pouquinho mais difícil, mas o teu trabalho ele vem muito próximo e muito dentro do que eu vejo na clínica, assim. Parabéns. É muito difícil, eu acho. Tanto que a gente não tem estudos. Quando me deu o título e tal, fui pesquisar. Tu não tem estudos consistentes sobre o assunto, não tem, porque é muito difícil. Aqui dentro, se a gente fosse avaliar, as respostas seriam completamente diferentes de qualidade de vida, porque as experiências são muito diferentes, né, pessoais. Então, é um assunto muito difícil de falar, né? Bom, boa tarde. Primeiro, parabenizar pela tua apresentação, Gabriela. E outra coisa que eu acho que a oncoplástica veio nos ajudar também no tratamento conservador clássico, é que o tratamento conservador clássico que nós fazíamos há um tempo atrás mudou muito com os conceitos de oncoplástica.
planejamento das incisões, rotação de retalhos locais, que a gente acaba utilizando da cirurgia oncoplástica. A gente pode não fazer uma cirurgia oncoplástica por definição, mas pode melhorar muito o resultado estético. Eu também tenho feito muito tratamento conservador convencional, mas talvez com incisões diferentes do que eu fazia antes, tendo a experiência da oncoplástica, né? E podendo melhor avaliar mesmo. Tem pacientes que não necessitam fazer uma mega cirurgia. Vão ter um bom resultado, às vezes elas já têm uma certa simetria prévia, e com a cirurgia conservadora tu vai acabar até simetrizando, ela não tem uma ptose muito grande, então não vale a pena mexer muito naquela mama. Né? Então, são aquelas pacientes, cada vez a gente não está abandonando a cirurgia conservadora, a gente está aliando os conceitos da oncoplástica para fazer um melhor tratamento conservador clássico. Eu acho que isso faz com que muitas pacientes estejam satisfeitas com os resultados estéticos, até com uma cirurgia conservadora normal. Né? Então, o que a gente fazia no passado, conservadora, as incisões são diferentes, né? A gente já planeja diferente, então é muito melhor, né, do que os resultados que a gente tinha no passado. Na verdade, um bom setor, uma setorectomia que leva 1 hora, serve para a grande maioria dos pacientes. Né? São pacientes selecionados, tumores grandes, que tem uma imunistoquímica favorável, um luminal A, que a gente vai escolher a cirurgia como primeira escolha, ou um quadrante interno, que é difícil de remodelar. Fora alguns casos selecionados, e a oncoplástica é para esses casos selecionados, a grande maioria tu resolve com uma cirurgia de 1 hora, o pós-operatório é mais tranquilo, o risco de infecção, o tempo de internação, ou seja, a gente prepara essa paciente mais rapidamente para adjuvância. Às vezes a gente pensa numa cirurgia bilateral, uma mamoplastia bilateral, essa paciente não precisa disso. Isso é Eu acho que a gente sempre tem que perguntar para a própria paciente como que se ela gosta da mama dela ou não, né? A gente não pode propor uma mamoplastia sem pensar que ela gosta daquele volume mamário, enfim, né? Isso é importante também. Só um comentário que tu falaste sobre essa parte psicológica. É uma crítica que eu faço a nós cirurgiões. A gente tem tanta informação para dar para o paciente, né? Quando a paciente chega, tem o diagnóstico, tem os exames, tem pré-operatórios, tem cirurgia, tem adjuvância, e essa parte psicológica pré-operatória e pós-operatória, nós precisamos da ajuda de vocês. Isso é inevitável, né? Porque a paciente, eu acho que na cabeça dela pensa, pô, mas eu estou bem, a minha cirurgia foi tão boa, eu vou ficar curado, eu não tenho esse direito de estar triste, deprimida, insatisfeita. E tem. E muitas vezes a gente não toca nesses assuntos na consulta, porque é uma crítica, mas é tanta coisa médica que a gente conversa, a cicatriz, a cirurgia, infeccionou, não infeccionou, vai fazer quimio, vai fazer rádio, que essa parte, por isso uma equipe multidisciplinar para ajudar nisso. Né? Então, parabéns pelo teu trabalho. Né? Mais alguma pergunta para a doutora Gabriela? Então, queria agradecer. Obrigado, parabéns. Agradeço. Obrigada.